Todos encontraram, amém? Filipenses, capítulo 2, verso 12 e verso 13 é o texto que nós vamos meditar hoje. Eu peço que os irmãos leiam comigo esses versos, são poucos versos. Me ajudem na leitura desse texto de hoje. Todos juntos, então? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez a entender a tua palavra, mas não só entendê-la, Senhor, que nós recebamos a graça do Senhor de poder aplicá-la, praticar aquilo que o Senhor nos ensina de todos os dias que estudamos a tua palavra. Te pedimos essa graça, Pai, de não vivermos mais para nós mesmos, de não vivermos de acordo com o nosso desejo, com nossos conceitos, mas que vivamos, Senhor, de acordo com a tua graça, de acordo com a tua misericórdia, direcionado pela tua palavra. Ajuda-nos mais uma vez nessa noite. Me ajude, Senhor, na exposição da tua palavra e ajude meus irmãos para aprenderem aquilo que o Senhor já tem me ensinado, a fim de que caminhemos juntos para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Certamente você já deve ter começado alguma coisa e desanimado pelo caminho. Geralmente isso acontece na virada do ano, né? Nós fazemos promessas, fazemos várias promessas, né? Esse ano eu vou perder tantos quilos, 20 quilos. Imagina só se eu fosse perder 20 quilos. Talvez no domingo seguinte eu não estivesse aqui. Outras pessoas fazem outro tipo de promessa. Esse ano eu vou frequentar o culto de doutrina da igreja. Toda quinta-feira eu estarei lá. Passa um mês, passa 2 meses, quando vai no terceiro mês já não vai mais. Foi um dia, já não vai outro. Outras pessoas têm outro tipo de promessa, mas fazem outro tipo de voto. Algumas dizem assim: esse ano eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Começa em janeiro, passa fevereiro, passou o carnaval, parece que a coisa começa a desanimar e chega com pique até a Páscoa. Depois da Páscoa começa o desânimo. Nós fazemos muitas promessas, nós fazemos muitos planos, nós queremos muitas vezes desenvolver de alguma área, alguma maneira, alguma coisa. Mas quando se trata de salvação, nós continuamos tendo o mesmo problema. Muitas vezes nós iniciamos bem a salvação, começamos bem a caminhada cristã, começamos lendo a Bíblia todos os dias, começando lendo a Bíblia uma vez no ano, pelo menos uma vez no ano eu consigo ler a Bíblia todinha. Você lembra dessa época da sua vida? Ou então quando você encontrou a Cristo, encontrou a Jesus Cristo, e você queria servir na igreja, servir, estar envolvido com o trabalho, evangelizava com afinco, fazia coisas que realmente eram características de um cristão, que se espera de um cristão de maneira normal. Mas com o passar do tempo parece que aquele ânimo, aquela força, aquela dedicação vai sendo cada vez mais esvaída, vai se indo. Já passou isso para você alguma vez? Já aconteceu isso com você? Não é ideal, mas espera-se que isso aconteça. Porém, como todos nós somos pecadores e passamos por tribulações, momentos de dificuldade, nós tendenciamos a desanimar. Mas nós temos uma ordem e também recursos suficientes para não pararmos pelo meio do caminho. Deus nos dá condições suficientes para caminharmos a vida cristã, sempre crescendo e desenvolvendo, sempre para frente e nunca para trás. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós temos aqui então um texto de Paulo que fala do verso 12 e verso 13 sobre esse assunto. Paulo dá uma ordem: desenvolvam a vossa salvação. Então é isso que eu queria falar com os irmãos, desenvolvendo a nossa salvação. Isso eu posso ver em 3 momentos ou em 3 partes. Primeiro, Paulo diz que
que esse desenvolvimento da salvação vem através da obediência. Isso no verso 12, a parte A. A maneira como essa obediência pode ser desenvolvida é com temor e tremor. A parte B do verso 12. E por último, Paulo nos dá a razão pela qual nós podemos desenvolver a salvação. E isso ele descreve, que é porque Deus está agindo em nós. Isso, verso 13. Eu queria falar com vocês nesses 3 momentos sobre isso. Pensemos um pouco, então, olhem para a sua Bíblia, olhem para cá para o slide, e nós podemos então estudar a palavra do Senhor. Primeiro, Paulo diz, assim, leia comigo, assim, até aí, tá bom. Só essa palavra aí, por favor. Assim, pois, também, pois, ou portanto, em outras traduções. Quando Paulo coloca essa palavra, ele lembra essa palavra pois, no bom português e também no bom grego, faz referência ao que ele disse anteriormente. É todo bom concurseiro aí, sabe? Quando vai estudar português, vai lembrar dessas palavras importantes. Pois o que? Paulo disse algo anteriormente, que leva ou implicações do que ele vai dizer agora. Olhe lá no verso, então, do verso 5 até o verso 11. O que Paulo nos disse? Eu vou resumir, não vou ler tudo, mas vou resumir. Verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, se existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O que aconteceu? Aí ele vai e começa então dizendo que ele antes se esvaziou, obedecendo a Deus. E lá no verso 9, ele diz: pelo que Deus então o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Paulo resolve dizer isso para a gente. Cristo obedeceu se humilhando para que Deus o exaltasse. A base da nossa obediência é Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo. Assim, pois, também assim, portanto, desenvolvam a vossa salvação. Por quê? Por que eu devo desenvolver a minha salvação? A implicação é óbvia. Nós temos Cristo como Senhor. Ele que se humilhou e foi exaltado por Deus, pelo fato de termos Ele como nosso Senhor, devemos desenvolver a nossa salvação. E eu disse para os irmãos na semana passada que reconhecer a Cristo como Senhor é a confissão básica para alguém que é salvo. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, somos salvos. Então o que Paulo está dizendo é que se nós entendemos, se nós já confessamos a esse Jesus como nosso Senhor, nós temos uma ordem a cumprir. E ele diz: obedeçam. Só que tem um problema. Muitas vezes nós não obedecemos. E por que não obedecemos? Quando nós entendemos a relação que há entre o que Paulo disse anteriormente e o que Paulo vai passar a dizer, nós conseguimos entender muita coisa. Paulo falou sobre Cristo, disse sobre a exaltação e a humilhação de Cristo. E essa doutrina referente à exaltação e humilhação de Cristo é a base para que eu possa desenvolver a salvação. O que está acontecendo? Uma verdade muito importante. O que nós aprendemos aqui é o seguinte: Paulo disse para nós: obedeçam. Mas a base para a obediência foi o que ele disse anteriormente: Cristo Jesus é Senhor. Paulo está fazendo uma relação muito importante. A doutrina precede a prática. O que Paulo está mostrando é que o que ele disse na semana passada para nós aqui em Filipenses é fundamental para que eu possa desenvolver a minha salvação. Há uma relação imprescindível na vida cristã. Para que nós cresçamos na vida cristã, é imprescindível que eu aprenda, conheça e entenda as doutrinas básicas da fé. Paulo mostra que sem o aprendizado das Escrituras, não tem como desenvolver a fé, ou desenvolver a vida cristã, ou a salvação de maneira apropriada. Essa é a relação. Assim, pois, assim como vocês receberam Cristo, confessaram a Cristo como Senhor, e porque vocês têm a Cristo, então desenvolvam a salvação.
Isso nos leva a algumas implicações, irmãos. Por quê? Quando nós pensamos em doutrina, a gente pensa naquelas questões enfadonhas da vida cristã, não é verdade? Muitas pessoas pensam que estudo bíblico, doutrina, ensino, tem muito a ver com coisas de pessoas que são muito piedosas, que realmente querem ser pastores, ou que são irmãos que realmente não têm muita coisa que fazer, e por isso estão lá no culto de doutrina da igreja, aprendendo o que o pastor está falando. Algumas pessoas pensam que doutrina é totalmente desprezível para a vida cristã, mas não. Paulo faz uma relação importantíssima para nós. Sem a doutrina não existe desenvolvimento da salvação adequada. Não tem como nós entendermos o que é ser cristão e nos comportarmos como cristãos sem antes entendermos as verdades básicas sobre quem é o nosso Senhor. Doutrina e prática andam juntas, devem andar juntas. Toda pessoa que não tem essas duas áreas da vida sendo desenvolvida de maneira apropriada, não cresce, não desenvolve, não amadurece. Dois problemas aqui. Há muitas pessoas que desenvolvem muito o estudo teológico, o estudo doutrinário, mas não praticam. Essas pessoas, nós podemos chamá-las ou classificá-las com a mesma nomenclatura que Jesus classificava na sua época: fariseu. Aquele que estuda a Escritura e não pratica. Aquilo que não vive, aquilo que aprende. Esse é o primeiro tipo de pessoa e é o primeiro tipo de problema. Pessoas que estudam muito a Escritura e não praticam, caem no erro do orgulho. Caem no erro de entender, muitas vezes, erradamente, de que são melhores do que os outros cristãos, porque conhecem mais a Bíblia ou leram mais livros teológicos do que eles. Quando nós não desenvolvemos de maneira equilibrada as duas áreas da vida, nós acabamos tendenciando então para esse erro. Quando nós entendemos doutrina sem praticar, nos tornamos fariseus. O outro lado também é um problema. Muitas pessoas pensam que doutrina não é essencial. O importante é adorar a Deus, é sentir a presença de Deus, é estar em intimidade com Deus. Tanto é que muitos livros foram escritos. Tem um deles que eu lembro muito bem, que eu li no seminário. O título dele é Práticas Devocionais. 19 maneiras de você fazer sua devocional. Uma delas, que eu vou citar apenas uma, fala da introspecção. O que é a prática da introspecção na devocional? Nada mais é do que você fechar os seus olhos e começar a refletir. Reflita sobre você mesmo. Quem você é? Pense sobre você. Esvazie sua mente. Esvazie a mente agora. Bom, você não tem base bíblica nenhuma. Isso está mais para, como eu digo, por exemplo, para os alunos, está mais para yoga do que para cristianismo. Isso está mais para budismo do que para cristianismo. Mas infelizmente, toda e qualquer pessoa que quer desenvolver a vida com Deus sem aprender da Escritura vai cair na heresia. E esse é o nosso segundo problema. Se por um lado temos o risco de aprender a doutrina e não praticá-la, somos fariseus, nos tornamos fariseus. Por outro, se nós não estudamos as Escrituras e queremos viver uma vida com Deus, nos tornamos hereges. Há dois problemas aqui. E os dois são perigosos para nós. Doutrina sem prática é farisaísmo. E prática sem doutrina é heresia, é fanatismo. Nós precisamos das duas coisas para que possamos crescer na vida cristã. Você já percebeu que os alimentos básicos nossos, físicos, é comida e água? A gente pode viver sem suco, não pode? Alguns não conseguem viver sem Coca-Cola, mas pessoas podem viver sem suco, só com comida e com água. Alimentos básicos nossos. Se pegarmos essa ideia do alimento físico e associarmos com o alimento espiritual, podemos entender isso. Essas duas áreas da vida devem andar juntas, doutrina e prática, prática e doutrina. Todo e qualquer cristão que não cresce no conhecimento das Escrituras é um cristão fraco. E todo e qualquer cristão que cresce no conhecimento da Escritura e não pratica é um cristão falso.
Nós precisamos entender isso. Doutrina e prática são essenciais, são imprescindíveis para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Ele continua dizendo, o texto aí diz assim: amados meus, como sempre aprendestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O que nós percebemos aqui então nesse texto há um problema na igreja de Filipe, e eu acho que esse problema não tem na nossa igreja. Eu creio que não. O problema da igreja de Filipe era o seguinte: muitos cristãos dessa igreja tinham a tendência de ser obediente enquanto Paulo estava presente. Por que eu entendo isso? Porque se isso não fosse um problema da igreja, Paulo não teria escrito isso. Paulo está combatendo a falsa vida cristã, ou a falsa piedade. Somos obedientes, nos comportamos bem quando nós estamos na presença do líder ou dos líderes da igreja. Esse é o problema, e já logo de pronto a aplicação então. Desenvolver a salvação é obedecer a Deus sem hipocrisia. Outro dia, uma jovem, falar a verdade, eu estava chegando num culto de jovens, e na hora que eu cheguei no culto de jovens, uma reunião, numa casa de um irmão, na hora que eu cheguei no culto dos jovens, eu ouvi parte da conversa que estava sendo desenvolvida lá. E aí, na hora que ela me viu, ela disse: pastor chegou, pastor chegou, pastor chegou. Aí todo mundo ficou calado. E aí uma outra, chamado de, enfim, aquelas expressões, X9, essas expressões parecidas aí, pastor, você nem sabe, pastor. Estavam falando disso e disso. Vai lá, pastor, vai lá, disciplina logo, caramba logo, vai. Aí eu olhei para eles, vocês acham mesmo que vocês devem me temer? O que eu disse para elas: vocês acham mesmo que eu tenho a capacidade de policiar e vigiar vocês 24 horas por dia? Vocês acham mesmo que eu tenho essa tendência ou quero fazer isso? De jeito nenhum. Deus me livre, eu não vou ter paz. Mas se a obediência de vocês está atrelada à minha presença, então vocês são péssimos cristãos. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Isso acontece conosco. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando o pastor viaja, o pastor não está de manhã. Por quê? Porque está viajando. Ele disse: então eu não vou de noite. Não é assim que muitos cristãos fazem? É ou não é verdade? O pastor não vai pregar de noite? Não. É fulano de tal que vai pregar. É fulano de tal. Não. Como se a apresentação da Escritura fosse mais importante do que o conteúdo. Lógico, irmãos, Deus dá muito mais graça a alguns irmãos para poderem cativar, para poderem ensinar de maneira mais clara, mais adequada do que outros. Isso é dado pela graça de Deus. Mas o Senhor usa pessoas de multiformes maneiras. Você sabe como o príncipe dos pregadores foi convertido? Você não sabe? Se eu não já falei para vocês, eu vou lembrar. Ele iria para a igreja do pai dele, que era a igreja evangélica, ele era filho de um pastor, mas teve muita nevasca nesse dia. Ele quis ir, acabou não indo, e acabou entrando em uma outra igreja, numa capela, aonde tinha um culto com mais ou menos 12 pessoas, cujo pastor não conseguiu chegar por causa também da nevasca. E aí, um irmão, bastante iletrado, bastante leigo, resolveu levantar da cadeira, subiu no púlpito e leu um texto: olhai para mim e vivei. Diz a biografia de Charles Spurgeon que Charles Spurgeon não conseguiu ouvir mais nada, só essa leitura. O irmão que estava lendo disse: irmão, a gente não precisa muita coisa para olhar para Jesus. Não precisa ter doutorado, mestrado, não precisa ser expert, inteligente. Para olhar, basta olhar. É simples. E nisso, o príncipe dos pregadores, conhecido, chamado como príncipe dos pregadores, se converteu.
através da pregação de um homem iletrado, através da pregação de talvez um sapateiro, de um irmão que mal tinha, sei lá, estudado, ou até mesmo mal tinha chegado ao ensino fundamental. Mas você sabe quantas pessoas estavam no velório de Charles Spurgeon quando ele morreu? A Inglaterra parou. Nem em velórios de reis anteriores a eles, de pessoas políticas, tinha tanta gente quanto tinha no velório dele. Amados, nós precisamos entender que a Escritura é importante para nós e de que nós precisamos temer ao Senhor para desenvolver a nossa vida cristã, e não somente quando estivermos sob vigilância. Não é só quando a liderança está presente que nós nos comportamos bem. Não é só quando o pastor está presente que nós nos animamos e desenvolvemos um caráter cristão, um interesse pela Escritura de maneira adequada. Não. Paulo diz: desenvolva a vossa salvação, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Por quê? Porque isso é esperado de todo crente. Isso nos leva então a um terceiro princípio, irmãos, quando ele diz: desenvolva a vossa salvação. Esse princípio é este: o desenvolvimento da salvação é responsabilidade de cada cristão. Paulo já disse: vocês são cristãos. Uma vez que vocês são cristãos, agora desenvolvam a vossa salvação. E aqui alguns pontos interessantes e importantes. Algumas pessoas pensam que salvação, nós somos salvos por causa das nossas ações, ou porque nós escolhemos ser salvos. Paulo diz: não. Ele já disse que nós somos salvos pela graça, somente. Mas o desenvolvimento da salvação requer um esforço nosso. Não quer dizer que se você não se esforçar, você não vai chegar ao céu. Isso eu quero deixar bem claro. Desenvolvimento de salvação não é razão para a concretização da salvação. Desenvolvimento de salvação é evidência de que houve salvação. O que nós aprendemos com Paulo nesse sentido, então, é o que muitas pessoas podem entender de maneira errada. Algumas dizem o seguinte: bom, se eu estou salvo, então independentemente do que eu faça, eu estou salvo, então não vou me preocupar, não tem dedicação. Eu vou chamar esse grupo de pessoas, me permita, eu vou chamar esse grupo de pessoas de reformados. Vou chamar assim, lógico, há exceções, mas eu vou chamar de reformados, para não fazer discriminar denominação ou outra denominação, mas essa é a ideia. Reformado. O reformado é o seguinte: ele entende que uma vez salvo para sempre. Então, tranquilo, né? Está tudo garantido, estou na boa, estou de boa, vou chegar no céu, já sou crente, então tá bom. Esse é o perigo. Acabamos não nos esforçando no desenvolvimento da salvação. Acabamos entendendo e digamos que não crescemos como deveríamos crescer. Por quê? Porque estamos enfatizando uma área da teologia e não toda a teologia. Estamos enfatizando uma parte da doutrina e não toda a doutrina do Senhor. Nós estamos entendendo, infelizmente e erradamente, que nos esforçar não é algo tão importante. O outro lado é perigoso também. O outro lado diz o seguinte: olha, eu sou salvo pela graça, mas agora eu tenho que fazer por onde? Para que eu não perca a minha salvação. Então ele vai, se esforça, evangeliza, ele prega, ele ensina, ele ora, ele frequenta a igreja. Só que a razão pela qual ele está fazendo é porque ele tem medo de perder a sua salvação. Não é errado, irmãos, fazer essas coisas, mas quando fazemos isso com a razão errada, então tem problemas. Esse outro lado é errado. Achar que a salvação é recebida pela graça e é desenvolvida pelas obras. Não. A salvação é recebida pela graça e continua pela graça. E a evidência de que ela está continuando pela graça é que eu me esforço. O meu esforço é evidência de que eu recebi graça. A minha dedicação em conhecer ao Senhor e aprender o Senhor, em
conhecendo cada vez mais através da Escritura e praticar aquilo que tenho aprendido, é evidência de que de fato eu fui salvo. Não podemos trocar as coisas aqui. Salvos pela graça, perseverando também pela graça. Se há perseverança, houve salvação. Se não há perseverança, não houve salvação. É uma ordem imperativa. Eu e você precisamos entender que nós somos responsáveis para estarmos nos esforçando em crescer na vida cristã. E crescemos de duas maneiras: aprendendo da Escritura e também praticando o que aprendemos. Cada cristão tem a sua responsabilidade com isso. E a pergunta que eu quero fazer nesse primeiro ponto, para a gente passar para o segundo, é: você tem crescido bastante? É interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente olha para nosso desenvolvimento físico, a gente percebe que mesmo no desenvolvimento físico há verdades espirituais. Imagina só, se você colocar o Maurício do meu lado, você vai dizer o seguinte: o Maurício é alto e o Gediel é baixo. Mas se você colocar os meus primos lá do Pará do meu lado, você vai dizer que o Gediel é alto e os meus primos são baixos. A gente sempre faz essas comparações, né? Mas imagina só, vou pegar o exemplo que os irmãos conhecem, o Maurício e eu. Você colocasse dois adolescentes agora, quem cresceu mais, Maurício ou eu? Lógico, Maurício. Por quê? Não sei, questões genéticas, né? Comida, alimentação, né? Os pais deles eram altos, coisa parecida. Mas o desenvolvimento físico nos traz lições. Você tem crescido? Porque quando se fala de crescimento espiritual, não existe um crescimento espiritual que termine o seu desenvolvimento, a não ser no dia da volta de Cristo ou no dia da morte. Nós precisamos crescer cada vez mais na vida cristã. E quando se trata de vida cristã, os nossos 18 anos está longe. Ele chega com a volta de Cristo, ou ele chega com a nossa morte. Pergunta: você tem crescido na vida cristã? Ou você olhando para você hoje, pode dizer: parei no tempo? Ou você pode dizer: eu cresci muito mais rápido em outros dias, e hoje estou crescendo bem mais devagar. Quem é você? E como você tem desenvolvido a sua salvação? Quero animar então a lembrar disso. Se esta ordem é dada a cristãos, esta ordem é dada a nós. E se é dada a nós, é porque nós precisamos lembrar dessa verdade. Precisamos nos conscientizar mais uma vez de que Deus nos chama a crescermos na vida cristã. Pergunta: vamos crescer juntos? Avalie a sua vida, o seu interesse pela palavra. Avalie o seu interesse por estar aqui conosco, aprendendo da Escritura na quinta-feira, no domingo pela manhã na EBD. Avalie o seu interesse em estar junto com os irmãos orando e intercedendo pelo amadurecimento da igreja, pelo seu amadurecimento. Avalie o seu interesse pessoal em relação a estar lendo a Escritura sozinho, lendo com sua família, lendo fora de casa. Despreze, irmãos, em muitos momentos, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Desprezem, pois eles não ajudarão nenhum de nós a desenvolvermos a vida cristã. Não fique sem isso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos viver mais nos comunicando com as pessoas sem as redes sociais. Mas não permita que isso roube o seu desenvolvimento. Não permita que a televisão, que as distrações, que o esporte, o lazer, tirem de você aquilo que mais se espera de um cristão: crescimento. A segunda parte é bem resumida, bem objetiva e bem simples.
Diz aqui o restante do verso 12, que esse desenvolvimento da salvação vem de duas maneiras, com temor e tremor. A palavra temor faz referência à ideia de respeito. Nós respeitamos a Deus. É mais associada com Deus sendo visto como um pai. Você já percebeu e lembra como é o seu relacionamento com o seu pai? Logicamente, algumas pessoas têm dificuldade de relacionamento com os seus pais, com os homens, vamos dizer assim. Isso é claro, algumas pessoas têm dificuldade por causa dos pais ou também por causa do próprio filho. Mas, no geral, o que nós percebemos é aquela figura que tem paterna em nosso lar. É uma pessoa que merece respeito. Essa ideia de respeito mudou com o passar do tempo. Lembra da época da minha mãe? A minha mãe dizia o seguinte: quando o pai dela dizia algo que eles não faziam, o pai só fazia assim, ó. Já era. Corria para o mato, se escondia para não apanhar, né? Era uma disciplina um pouco mais rígida, né, do que a nossa. Hoje o pai olha e o filho só sorri, né? O pai olha zangado e o filho. Os tempos mudaram, lógico, mas a ideia de respeito continua. Dependendo do desenvolvimento, dependendo da região, dependendo da cultura também, muda. Mas o fato é que quando nós nos relacionamos com nossos pais, o esperado é que nós o obedeçamos, que nós não olhemos para nossos pais de maneira que inacessível. É alguém que tem autoridade, que nós tememos, mas nós sabemos que temos um livre acesso a essa pessoa. Por isso nós entendemos então essa questão de que precisamos entender Deus como nosso Pai. Ele é alguém que está acessível, mas o fato de estar acessível não implica dizer que nós podemos tratá-lo de qualquer jeito. Nós devemos a Ele respeito. O segundo termo, que é o termo tremor, ele é mais usado para fazer referência quando Deus está, de certa maneira, demonstrando a sua ira, a sua justiça. Você lembra quando Moisés subiu no monte? As pessoas que não podiam chegar ao pé do monte, elas não tinham temor ali, não era uma ideia de respeito, era tremor. Porque se alguém passasse, digamos, aquele limite, as pessoas iriam morrer. Então a ideia de tremor é a ideia de um Deus, não uma ideia de pai agora, não a ideia de alguém acessível, mas a ideia de alguém que você deve ter medo. É isso mesmo. Deus é um Deus que nós devemos a Ele respeito no nosso relacionamento afetivo, íntimo, e ao mesmo tempo devemos temê-lo no sentido de entender que Ele é um Deus que pode muito bem nos castigar. Ele é um Deus irado. Ele é um Deus justo. A ideia de, então, relacionamento íntimo e tremor deve estar conjunta. Já falamos um pouco sobre essas questões aqui. Quando nós entendemos que nós, no dia do juízo, iremos prestar contas de tudo o que fizemos, então nós trememos. Mas quando nós entendemos que mesmo prestando conta de tudo que fizermos aqui, estaremos diante de um Deus que nos ama e nunca apartará o seu amor de nós, nós tememos. Nós temos então a compreensão de que um Deus transcendente é um Deus também próximo de nós. É um Deus que está a nosso acesso. O que Paulo está querendo dizer então para nós nesse sentido? O que ele quer ensinar? Como é que eu desenvolvo a minha salvação com tremor e tremor? Pelo menos duas verdades aqui. Primeiro, está errado essa aí. A salvação é desenvolvida com respeito ao caráter de Deus. A salvação é desenvolvida com respeito ao caráter de Deus. À medida em que eu entendo quem Deus é, eu desenvolvo a minha salvação com respeito a Ele e tremendo o seu caráter. Quando eu entendo que Deus é um Deus justo,
nós entendemos então que precisamos sim avaliar como está sendo desenvolvida a nossa vida. Nós precisamos entender como é que Deus trata conosco. Precisamos compreender que Deus é um Deus justo e por ser um Deus justo, Ele vai responder muitas vezes a nós, as nossas ações, com castigos. Nós precisamos entender que Deus vai sim castigar aqueles a quem Ele ama. E quando nós entendemos que Deus nos castiga, nós precisamos então tremer diante dele. Quanto mais consciente nós estivermos de que Deus é um Deus justo, íntegro, nós entenderemos que se não estamos desenvolvendo a nossa salvação de maneira apropriada, Ele vai nos castigar. E como é bom ser castigado por Deus, não é verdade? É bom, irmãos? É bom? É ou não é? Essa é uma pergunta capciosa, né, irmão Rodrigo? É uma pergunta que quer o sim ou não, né? Não é bom porque vem tribulação, né? Vem tribulação. E é bom porque vem tribulação que vai nos tratar, né? Então, Deus traz coisas muitas vezes ruins para nós, por causa da nossa desobediência, mas o propósito é nos trazer para Ele. Isso é bom. O que nós percebemos então, irmãos, é que entendendo o caráter de Deus, nós desenvolvemos então a salvação com mais interesse, respeito e tremor. Segundo princípio é que a falta de obediência é resultado de uma má compreensão sobre a pessoa de Deus. Quando nós não temos interesse algum em crescer, isso é evidência de que eu não estou entendendo quem Deus é. Você precisa então estar sendo alimentado pela Escritura, para que você conheça cada vez mais ao Deus a quem você serve. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Algumas pessoas pensam que podem fazer qualquer coisa no culto, qualquer coisa para Deus que Deus vai receber. Algumas igrejas permitem isso, imagina só. Algumas igrejas permitem coreografia no culto. Algumas igrejas permitem vários irmãos falando em línguas ao mesmo tempo. Outras igrejas permitem que pessoas saiam correndo pela igreja, né, subindo as paredes, caiam no chão, alçando paletó, coisa parecida. Mas por que eles permitem isso? Justamente porque não conhecem nem a Escritura e automaticamente não conhecem ou não estão conhecendo a Deus de maneira adequada. Nosso culto, nossa devoção, nossa piedade precisa entender o caráter de Deus para que nós possamos viver a vida cristã diante dele de maneira adequada. Então a falta de obediência é resultado da falta de instrução da minha mente. Quanto menos instruído eu sou, menos temor a Deus eu tenho e menos desenvolver a salvação eu vou estar fazendo. Quando eu não entendo a Deus e o seu caráter, eu automaticamente não o respeito nem como Pai e nem como Deus. E isso me conduz então a uma vida distante da que Deus tem preparado para mim. Você conhece Deus? É outra pergunta capciosa, né? Sim e não. Sim, porque tenho conhecido nas Escrituras, e não, porque ainda precisamos continuar o conhecendo. Quanto mais você conhecê-lo, mais condições para crescer você terá. Vamos conhecê-lo juntos, então? Irmãos, eu espero, desejosamente, irmãos, ansiosamente, que os nossos cultos de doutrina, EBD, sejam cultos cheios, onde vocês todos estejam presentes. Porque quando eu percebo que a igreja não tem interesse ou não se esforça para estar aprendendo da Escritura, isso diz para mim, sem medo de errar, que a igreja está parando de crescer.
Por isso eu convido você a crescermos juntos, a conhecermos ao Deus a quem servimos, para que possamos crescer como igreja, cada vez mais. Amém? Nós passamos para o nosso terceiro ponto, porque é Deus que está agindo em nós. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Lembrando rapidamente, para a gente entender: desenvolva a vossa salvação sem hipocrisia. Isso é obrigação de vocês, e isso deve ser feito com temor e tremor. E a razão pela qual isso é feito não é porque você é um bom crente, não é porque você é uma pessoa esforçada, não é porque você é uma pessoa íntegra, não é porque você é uma pessoa boa, mas porque Deus está efetuando em você tanto querer quanto realizar. O que nós aprendemos aqui, então, quando Paulo diz isso para nós, é que é Deus quem faz surgir no meu coração o desejo de crescer na vida cristã. E é Deus também que me ajuda a executar essa ação de buscá-lo cada vez mais. Pastor, então eu devo esperar por Deus? Sim e não. É isso mesmo. Sim, porque sem Ele você não faz nada. E não, porque se você não está fazendo, é porque você não entendeu a orientação da Escritura para fazer você obedecendo. É através da sua palavra que Ele instiga em nós o desenvolvimento da salvação. Eu tenho que entender o seguinte: nesse sentido, não existe espaço para que eu me glorie do tanto de desenvolvimento que eu já obtive, porque é Deus que está realizando isso em mim. Mas existe preocupação em mim quando eu não cresço, porque se eu não cresço, isso pode ser uma evidência de que eu não tenho Deus agindo em mim. Se eu não tenho Deus agindo em mim, isso é uma evidência de que talvez eu não seja salvo. É algo importante aqui, irmãos. Eu não quero ser nem legalista e também nem liberal nesse sentido. Precisamos entender que nós precisamos nos esforçar. Segundo lugar, se nós nos esforçarmos, nós precisamos entender essa segunda lição. É porque Deus está agindo. As duas coisas na Escritura sempre andam juntas: soberania de Deus e responsabilidade humana. Na quinta-feira vocês veem que eu não vou conseguir explicar isso para vocês, porque de fato eu não tenho como casar isso na mente em uma questão lógica, não tem como. Mas existem as duas coisas na Escritura. Deus é soberano, ao mesmo tempo você é responsável. Uma coisa é certa: Paulo está deixando aqui uma informação importantíssima para nós. Se eu desenvolvo, não há espaço de glória para mim. Por quê? Porque é Deus quem age em mim. Você consegue imaginar alguém, um cristão desenvolvendo a salvação sem o Espírito Santo? Consegue? Não tem como. Deus está nele, pelo fato de Deus estar nele, Deus labuta dentro dele, convencendo, trazendo à tona a sua mente de que nós precisamos, como cristãos, fazer algo para a nossa salvação. Em outras palavras, o que nós aprendemos aqui são 3 lições. Primeiro, a obediência a Deus é a evidência de que fomos salvos. Segundo, a obediência a Deus é desenvolvida em nós para o prazer de Deus. Ele quer isso. Ele faz isso de acordo com a sua boa vontade. Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele faz com que o seu povo cresça. E o povo dele que cresce é o povo que se esforça. Terceiro, nossa obediência é certa, não por causa do nosso esforço, mas por causa da ação de Deus em nós. Nós precisamos entender isso, irmãos.
Eu e você, nós precisamos nos esforçar quando o assunto é salvação. Mas também precisamos entender que nosso esforço tem uma razão. Deus é a razão dele. Sem a ação de Deus, eu não teria nenhum interesse em estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, crescendo, aprendendo do Senhor, lendo a Bíblia e orando sozinho. Não há espaço, quando se fala de salvação, não há espaço para a glória para nós. A salvação, Paulo já disse, veio por causa da graça. Ela continua com a ação de um Deus gracioso. E ela será concretizada porque esse Deus é fiel em cumprir, em derramar a sua graça por completo. Também, salvação envolve uma pessoa que entende que Deus é responsável, ou Deus o salvou do lamaçal do pecado. Ela entende isso e reconhece que ela não pode fazer nada para se salvar. Segundo, é também de uma pessoa que entende que precisa se esforçar para agradar ao seu Senhor, porque é isso que o Senhor fez. Deus o separou para que ela se esforçasse e crescesse na vida cristã. E terceiro, quando ela chega no céu, ela diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua fidelidade e à tua vontade. Deus é glorificado no início, no meio e no final da nossa salvação. Ele é o responsável pelo início, pelo meio e pelo final. Mas a evidência de que Ele está fazendo isso é que eu reconheço minha necessidade dEle, eu desenvolvo a minha fé obedecendo a Ele, e no final eu digo: glórias a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe.